Estimados irmãos e prezadas irmãs em Cristo, hoje são dois momentos fortes, a palavra de Pedro, Atos dos Apóstolos e também a primeira epístola que ele escreve, capítulo 1, e os Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nesses dois momentos, Pedro está falando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro está dizendo para as pessoas, para aquela multidão de gente em Jerusalém, ele está junto com os 12 apóstolos, e falando para eles que aquele que eles crucificaram e o mataram, ele ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. E ele está vivo em nosso meio. Ele está anunciando a ressurreição de Cristo com toda a força naquela multidão de gente em Jerusalém. Ele está transmitindo aquilo que Deus deu para ele, a missão de falar da presença real de Jesus. Ide por todo o mundo, levai a boa nova a toda criatura. Ele está fazendo isto. Já na primeira epístola que ele escreve, capítulo 1, ele diz que é preciso que a gente permaneça na fé e na esperança em Cristo e respeitar os mandamentos de Deus, para que a gente possa alcançar a vida eterna. Hoje no Evangelho de Lucas, nós vemos aí o capítulo 24 e o versículo 13 até o 35, aqueles dois homens que saem de Jerusalém, eles são discípulos de Jesus, saem de Jerusalém, estão caminhando até Emaús, que é um povoado bem pequeno, talvez parecido com Lidianópolis assim, mas só que lá um pouco maior, deve ser um pouco maior. Porém a distância dá 11 quilômetros. Eles estão assim desanimados, eles tiveram a experiência de ver Cristo crucificado, sepultado, estão conversando pelo caminho, sobre como se fosse um fracasso, Jesus Cristo tem fracassado. E aí Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Só que eles não conseguem identificar Jesus, eles estão cegos, eles não reconhecem Jesus Cristo. Para eles, essa pessoa que começa a caminhar com eles é um homem como todos os outros ali, que está andando pela estrada, um peregrino. E nosso Senhor pergunta para eles o que eles estão conversando e discutindo pelo caminho. Aí eles dizem assim: olha, você é o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Jesus, aquele que veio para libertar o povo de Israel, um homem bem admirado em obras e palavras, ele foi preso, depois crucificado, morto e sepultado. É claro que as mulheres do nosso grupo foram lá no sepulcro e não encontraram ele lá, viram anjos lá e os anjos falaram para ela que ele ressuscitou, que ele não está mais lá, mas nós também não vimos ele. Então eles estão assim desanimados, tristes. Inclusive o evangelista Lucas menciona que esse um que fala, ele fala com o rosto triste, como se está tudo perdido. E aí nós vemos no capítulo, no versículo 25, Jesus respondendo para eles: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era preciso que o Cristo sofresse essas coisas para entrar na sua glória? Então, nosso Senhor dá uma bronca neles. Diz para eles assim: vocês são sem inteligência. Como são sem inteligência? Vocês conhecem as Escrituras, vocês são discípulos, vocês escutaram sobre o sofrimento de Jesus, que ele tinha que passar por isso para entrar na glória. Como que vocês são lentos para acreditar, são devagar? Nosso Senhor dá uma bronca neles.
todos os profetas, daí ele começa a explicar as escrituras, as passagens das escrituras para eles, naquelas passagens que fala do sofrimento de Jesus. Começando ali por Moisés, e vai explicando, dizendo para eles: está vendo, olha que os profetas falaram que Jesus tinha que passar pelo sofrimento para poder entrar na glória, para ressuscitar, e vocês estão aí desanimados, como tudo tivesse perdido. O próprio Cristo disse isso, que ele teria que passar pelo sofrimento para ressuscitar. Então quer dizer que nosso Senhor deixa claro para eles, né, que ele veio para ser uma pessoa que salva almas dos outros, e para isso ele vai passar pelo sofrimento. Agora, ele desfaz a ideia que ainda alguns deles poderiam ter, de que Jesus é um Messias terreno e político, que ainda pode pairar sobre o coração e a mente de muitas pessoas, que foi um fracasso, porque Jesus não libertou o povo nada. Ele não veio com um exército para combater o rei Herodes, nem Pôncio Pilatos, nem veio com força de armas para vencer os inimigos dele. Então isso é um poder político terreno desse mundo, e Jesus desfaz isso do coração deles, que Jesus tinha que passar pelo sofrimento, não enfrentar o sofrimento pelo poder das armas, das negociações políticas da época, nada disso. Que a missão dele é sobrenatural, porque ele vem para salvar a humanidade. Então ele não pode ser considerado um revolucionário, um líder político, de maneira alguma. Mesmo que ele tenha enfrentado as autoridades políticas, desde que ele começa a vida pública dele. Tem um momento que ele pega a moeda e diz: olha, essa moeda de quem que é? De César? Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Chama os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados. Diante de Pôncio Pilatos ele diz: eu sou rei e vim ao mundo para isto. Mas se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados me defenderiam, não deixariam ser entregues, eu ser entregue a você. Mas o meu reino não é deste mundo. Então quer dizer, nosso Senhor não pode ser de maneira alguma considerado um líder político, social, um revolucionário. Ele é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Então a cruz, ela não é um fracasso, a cruz. Ela é o caminho para o triunfo sobre o pecado, a cruz. O sacrifício do Calvário que nos leva à salvação do pecado. Então essa é a lei suprema da igreja. Qual que é a lei suprema da igreja? A salvação das almas. É a lei suprema da igreja. A igreja jamais pode ser considerada uma instituição política, social, que veio trazer aqui para a humanidade, para a sociedade, uma estabilidade social, política, defendendo um certo partido político ou um certo líder político. Jamais a igreja deve ser vista assim. A igreja de Jesus Cristo, ela é uma instituição sagrada, divina, santa. Embora existam pessoas que são pecadoras, que compõem essa igreja e cuidam dela, as autoridades religiosas são seres humanos que erram, têm suas falhas, mas a instituição em si, ela é divina, ela é santa, porque quem inventou ela foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus, Ele é santo. Então ele não pode ser considerado um líder social político. Jamais nós que estamos à frente da autoridade da igreja podemos utilizar da igreja para levar as pessoas a um sistema partidário político, fazer pessoas aqui dentro partidários de sistema político, de maneira alguma.
A nossa missão aqui é a salvação das almas. Isso está bem claro, Cristo deixou isso claro aqui. O católico que olha para a igreja com uma dimensão política, social, fica defendendo, por exemplo, ditadores políticos, ladrões, está fazendo o quê? Está indo contra o ensinamento do próprio Cristo. Autoridades religiosas nos postos que estão à frente, nos cargos, que começam a levar o povo a um certo partido político, a defender pessoas, partidos, está indo totalmente contra o Evangelho. É anticristão isto. Então nosso Senhor deixa claro que a cruz não é um fracasso, é o caminho para o triunfo, e que a missão dele é a salvação das almas. Essa é a lei suprema da igreja. Depois nós vemos em Lucas 24, 29. E eles insistiram: fica, já é tarde, fica conosco, já é tarde, e a noite vem chegando. Por quê? Porque Jesus faz de conta que vai caminhar até a frente daquela estrada, e eles dizem para ele: não, fica conosco, já é tarde e o dia vem chegando. Ou melhor, a noite vem chegando. Eles querem que Jesus fique na casa deles, esses dois discípulos. E Nosso Senhor fica na casa deles. Aqui Santo Agostinho diz para nós o seguinte: a prática dos deveres da hospitalidade pode levar as pessoas a conhecer Jesus. Então, Nosso Senhor quer ser conhecido por eles, porque até agora eles não identificaram Jesus, estão identificando uma pessoa como todas as outras, que está caminhando naquela estrada. Mas a partir do momento em que Nosso Senhor aceita, na verdade Nosso Senhor espera que eles o convidem para a casa deles. Eles têm que fazer a parte deles, e Jesus faz a sua parte, mas eles têm que fazer a deles. Então eles convidam Jesus. E quantas vezes nós entendemos que Cristo está naquela pessoa que a gente acolhe em casa. Jesus falou já no último julgamento dele, em Mateus, no Evangelho de Mateus: a quem você dar de comer é a mim que você está dando, dar de beber a quem você vestir é a mim que você está vestindo, visitar os doentes é a mim que você está fazendo isto, dar pousada aos peregrinos, são obras de misericórdia corporais, que nós devemos de praticar. Tem histórias muito bonitas, e alguns de vocês até conhecem, de pessoas que às vezes receberam uma graça na vida delas. Quando aparece um mendigo, um andarilho, às vezes pedindo ajuda, e depois você recebe aquela pessoa, e aquela pessoa fala coisas que você nem imaginava, talvez da sua vida, conhece a sua vida. Vai saber se não é Jesus que está visitando aquela família, aquela pessoa. Entende? Fatos incríveis sobre Nossa Senhora, que pessoas receberam a visita de uma mulher na casa dela, uma mulher que está passando necessidade, e aconteceu assim, coisas impressionantes. Aquela mulher sabia sobre a vida dela, e contou coisas assim, que ela ficou admirada, e sumiu aquela mulher, e desapareceu. Então nós não devemos de negar ajuda às pessoas. Um copo de água, uma pessoa, um prato de comida, uma roupa. Vai saber se é Jesus que está testando a gente, se é Deus que está testando para ver se a gente mesmo está praticando aquilo que Ele pediu, o ensinamento dele, amar o próximo como a si mesmo, né? Então Santo Agostinho fala para nós que Nosso Senhor quis essa ação de hospitalidade dos discípulos, para que eles pudessem o conhecer, e na verdade eles acabam conhecendo Jesus daí, quando Jesus fica na casa deles. E nós vamos ver lá no versículo 30 daí. Jesus tomou o pão,
pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Eles não haviam reconhecido ainda. São Gregório Magno, que foi Papa, doutor da igreja, diz assim: não foi reconhecido enquanto falava, mas quando se deu em alimento. Jesus, enquanto falava com eles, ele não foi reconhecido. Mas quando ele partiu o pão para eles, ele foi reconhecido. Um outro santo da igreja católica, não me recordo agora o nome, se é Santo Agostinho, provável que seja, diz o seguinte, que o fogo da palavra de Jesus, a força da palavra, já estava derretendo o coração desses homens, o coração frio, como uma pedra de gelo estava sendo derretida, porque eles falavam assim: não ardia o nosso coração quando ele explicava as escrituras para nós? O coração deles ardia quando Jesus explicava as escrituras para eles. Mas nosso Senhor vai conversando com eles, e eles vão deixando a palavra de Jesus, que é a palavra de salvação, tomar conta, e vai aquecendo a vida deles. E quando Jesus parte o pão deles, reconhece Jesus. Por que que reconhece? No partir do pão. Santo Agostinho fala assim: não é qualquer pão que se transforma no corpo de Cristo, somente o que recebe a bênção de Cristo. Imagina, a maneira com que Jesus abençoou esse pão é a mesma maneira que ele abençoou na última ceia para os apóstolos. Então por isso esses homens reconhecem ele na bênção que ele faz ao pão. E isso foi num dia de domingo. O primeiro dia da semana é considerado domingo, não segunda-feira, que ele apareceu para esses homens. E todas as aparições de Jesus ressuscitado para os apóstolos é no dia de domingo. Primeiro dia da semana, dia de domingo. A importância da missa. Por isso que existe então o mandamento da lei de Deus: guardar domingos e dias santos. O mandamento da lei de Deus, do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, é o sábado. Se você encontrar lá no livro do Êxodo, quando Moisés recebe no Monte Sinai a tábua dos 10 mandamentos, está lá o terceiro mandamento: guardar o sábado. Por que o sábado? Porque eles analisavam que Deus, quer dizer, na verdade Deus, foi a inspiração de Deus no coração de Moisés, que recebeu no Monte Sinai, né? A tábua dos 10 mandamentos. Porque o sábado, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. E aí um dia dedicado a Deus. Nós trabalhamos, estudamos, tantos outros compromissos durante a semana toda. E no sábado, dia do descanso. Dedicado a Deus, que não pode trabalhar, fazer negócios. É um dia de oração, um dia de encontrar e ir até a igreja. Os judeus, então, eles tinham essa prática do sábado. Mas Jesus é Deus. E agora ele ressuscita então no domingo, quer dizer, ele aparece no domingo para as pessoas, para dizer, porque esse domingo é o dia dedicado a ele. É o Novo Testamento, é uma nova aliança. O sábado é do Antigo Testamento, é a antiga aliança. Agora é um novo pacto com Deus, é o domingo. Por isso que domingo é dia de ir na missa. É claro que nós temos a missa do sábado à noite, tem o mesmo sentido que o do domingo. Aquelas pessoas que não conseguem no domingo vão no sábado. O sábado também vale do mesmo sentido para o domingo. Os nossos irmãos, testemunhos de Jeová, adventistas, eles ficaram no sábado. Nós, cristãos, católicos, vemos o domingo, que é a ressurreição de Jesus. Então, por isso, é pecado não participar da missa aos domingos. Olha que interessante. O ano de 2023, estava falando aqui, né? Tem 365 dias, é claro, o ano tem 365 dias.
8.760 horas. Um ano tem 8.760 horas. 53 domingos. 53 domingos. E esse ano de 2023 tem 4 dias santos. 4 dias santos. E quantas horas tem então? Porque se for ver 1 hora por missa, vai dar 57 horas. Se são 53 domingos, você tinha 1 hora para a missa, são 53 horas. São 4 dias santos, você tira 1 hora para ir na missa no dia santo. São mais 4 horas, são 57 horas no ano. Nós temos 57 horas no ano para ir à missa, 57 horas no ano. Dessas 57 horas no ano, sobraram então 8.703 horas. Tem 8.703 horas para passear, viajar, receber parente em casa, ir na casa dos parentes. Por que vai pegar das 57 horas para fazer as coisas que pode fazer em 8.703 horas? Por quê? Isso não é falta de respeito? Não é com o padre, gente. Eu estou aqui para servir o altar, para apresentar Jesus. Isso aqui é falta de respeito com Jesus Cristo, isso daqui. Não é comigo. Eu sou um servo, um mortal como vocês. Estou aqui, um dia eu vou morrer. E Jesus vai continuar, porque Ele é Deus, Ele é ressuscitado e vivo. Agora, Jesus não tem quem ninguém falar isso para Ele. Quem que vai falar isso para Jesus? Por isso que nós estamos aqui, nós padres, os bispos, o Papa. Um Cristo crucificado, ressuscitado, como que Ele vai se comunicar para nós? Tem que ser eu falar isso para vocês, não tem outra pessoa para falar. Vai aparecer uma voz e vai dizer, olha, você está me trocando por outras coisas. Não. Jesus quis os apóstolos, os discípulos para isso, para falar em nome dEle. Então, se você vai ficar bravo, chateado, porque eu estou cobrando isso, eu não estou cobrando por mim mesmo, eu não ganho nada com isso financeiramente para cobrar isso. Eu não tiro vantagem nenhuma para mim nisso daqui. Isso daqui é o meu serviço, eu estou fazendo nada mais que o meu dever de padre fazer isso aqui. Dizer que você não pode usar das 57 horas, que é dedicada a Cristo, a Deus, para fazer outras coisas, porque você tem 8.703 horas durante o ano. Anteontem foi feriado. Tiradentes, sexta-feira. Feriado prolongado, que dá para pegar sexta, sábado e domingo. É interessante ter algumas pessoas aí que a gente não vê parente em casa, né? Mas na sexta-feira santa tinha. E que não deixava a pessoa, não é que não deixava, que a pessoa não vinha na sexta-feira santa na igreja por causa dos parentes em casa. Mas anteontem foi sexta-feira e foi feriado também. Cadê esses parentes? Por que eles querem escolher justamente a sexta-feira santa? Gente, isso é obra do diabo, isso daí. Um dia dedicado a Jesus, a gente andando com Jesus morto pela rua e gente com as pernas esticadas recebendo parente em casa. E nós chorando os nossos pecados, reconhecendo o quanto nós ofendemos Jesus pelas ruas da cidade, com a imagem de Cristo morto e gente com a perna esticada, abraçando o parente e contando piada. Outros abrindo estabelecimento de comércio para vender, para gerar lucro, fazendo questão de deixar aberto na hora que a procissão passa ainda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é pecado mortal fazer essas coisas. Grave, não sou eu que estou dizendo, é a Igreja Católica lá. Catecismo da Igreja Católica, número 2181. Quem que escreveu o Catecismo da Igreja Católica e redigiu ele? O Papa João Paulo II. Então você vai brigar com o Papa, que agora ele é santo. Está canonizado, está lá no céu. Vai brigar com ele, não vai brigar comigo.
Isso aqui é determinação do Papa, que é assessor de Pedro. É pecado mortal faltar na missa dia santo e no dia do Senhor, que é o domingo. Mortal significa que se morrer com isso vai para o inferno. Não sou eu que estou determinando isto. Eu estou aqui transmitindo o que a igreja me pede. Então, o que a igreja orienta a gente nesse número 2181? Que a pessoa não receba a Sagrada Comunhão se ela faltou na missa, sem nenhuma justificativa. Seja o dia santo, sexta-feira santa, ou outro dia santo do ano, ou o dia do Senhor, que é o domingo, que ela não entre na fila da comunhão, que ela confesse antes, porque é pecado mortal. Então, se você quer vir para me desafiar na fila da comunhão, para tomar a comunhão, para dizer assim, eu vou desafiar esse padre, porque eu não fico escutando outras autoridades religiosas a falar isso, mas ele, em nossa paróquia, ele fica falando isso. Eu quero desafiar ele, porque eu não admito. Deus sabe da minha vida. Bom, eu sou representante de Deus aqui, e daí? Como que fica? Sabe o que acontece se você fazer isso? Vir comungar sem confessar, querer desafiar eu. Você não está desafiando eu, você está desafiando a Jesus. Eu não estou representando aqui pedreiro, advogado, sorveteiro, carpinteiro, dentista. Eu estou representando Jesus aqui no altar. Eu estou falando em nome de Jesus, eu não estou falando em nome do pedreiro, do carpinteiro, do mecânico. Olha o que acontece aqui. Todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, versículo 27. Você que sabe. Eu não vou negar a comunhão para você vir na fila. E não vou pedir para nenhum ministro, nem o diácono negar. Mas entenda isso, você vai acertar a conta é com ele, não é comigo. Eu não vou ficar aqui observando se você está comungando ou não. Eu estou apenas transmitindo o que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura fala. Agora, se você é autodependente e quer interpretar do seu jeito, e aí isso é problema seu. Seu com Deus, né? Aqueles que não podem receber a comunhão pelo fato de uma vida irregular, de uma situação, não receba. Olha o que acontece, a Sagrada Escritura está claro. Come e bebe a própria condenação. É muito sério isso. Então, se você acha que está desafiando o padre, você não está desafiando eu. Você está desafiando a Jesus. Compreende? Sabe por que padre não é visto mais como autoridade numa igreja? Sabe por quê? Não é visto como autoridade religiosa mais para alguns. Não é mais padre. Sabe que antigamente o pessoal falava, o padre é a maior autoridade da cidade. Não é mais. Sabe como começou a não ser mais? Quando na família, pai e mãe começou a não ser mais autoridade dentro da família também. Porque a estrutura da igreja é uma estrutura patriarcal. Que a igreja é como uma família que tem que ter um pai que cuida dos filhos. E essa estrutura patriarcal, ela está cada vez mais sendo deteriorada. Por quê? Por causa que a estrutura patriarcal, a família começa também a ser assim. Então daí as pessoas elas vão crescendo num ritmo assim de que não existe mais alguém que eles têm que escutar conselhos, que eles têm que receber orientações. Não tem mais, vai acabando. Aí vocês vão dizer, padre, mas eu estou envergonhado, tem gente do cabelo branco que faz isso. Pois é, até os mais velhos começam a fazer essas coisas. Padre, mas você fica falando isso daí, mas a gente vê muitas outras autoridades religiosas não falem isso que você fala.
Então vocês percebem quando um pai e uma mãe dentro de casa não conversa com o filho e não explica para eles as coisas. O filho, por exemplo, o filho fala assim: bom, eu quero se vestir como mulher, porque eu me sinto mulher, o rapaz. Ou a menina fala: eu vou cortar meu cabelo igual homem porque eu me sinto homem. Tudo de menor, pequeno, ali 13, 14 anos. E você não fala nada, não conversa, ele vai, né, com aquele ritmo. Mesma coisa, né, desde criança já com brinquedos, com coisas que não diz respeito ao sexo que é. Aí você vai deixando, não conversa. Casos, por exemplo, de jovens que, por exemplo, leva a namorada para dormir em casa com a namorada. E o pai e a mãe não estão nem aí. Deixa a namorada dormir com o filho em casa. Estão só namorando. Na verdade, já estão vivendo vida de casado, de pessoas já casadas. E vice-versa. Que autoridade você tem? Nenhuma. Acabou a sua autoridade. Você não tem mais autoridade. Você deixou eles fazerem o que querem, não corrige, não conversa mais, não explica. Dentro de casa não corrige as atitudes erradas, não pune, aí chega na escola, faz o quê? Quer matar o professor. Claro, porque não tem autoridade paterna dentro de casa e nem materna. O pai e a mãe virou amiguinho, coleguinha. Bater nas costas: ô meu amiguinho, coleguinha. É assim que acontece com a Igreja Católica também. Por isso que muitas autoridades não são mais autoridades. Você vai em outra igreja, a autoridade religiosa não é mais autoridade religiosa, porque fala que não é pecado as coisas, você pode fazer do seu jeito. Até abre, por exemplo, exceção para você em coisas que é pecado. Não é pecado não. Aí aqueles outros que querem ser autoridade acabam não sendo mais. Mesma coisa, os filhos, você procura ensinar os seus filhos como autoridade de pai e de mãe, para as coisas certas, a moral e a ética. Ele encontra com outros amigos, outros colegas: mas lá em casa é diferente. O meu pai e minha mãe não faz assim. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso vestir roupa assim, eu posso cortar meu cabelo assim, eu posso fazer isso e aquilo. Por que seu pai e mãe é diferente do meu pai e da minha mãe? Aí já começa a bater de frente, né, como diz o ditado, já começa o confronto. E aí vai afrouxando. Mesma coisa a igreja. Se um padre não é visto como autoridade, por quê? Porque muitos outros deixam fazer o que quer. Qualquer coisa eu vou lá para outra igreja. Vai em uma cidade aqui perto para você ver o que tem gente daqui, lá. Em outras cidadezinhas por aí. É assim. Então, isso é uma situação que está acontecendo em muitas igrejas. Quando alguns que são autoridade deixam de ser autoridade, para ser amiguinho, coleguinha, bater nas costas, deixar fazer o que quer. Alguns que eram para ser autoridade de casa, pais e mães, a família começa a perder o respeito, a situação, a igreja vai caminhando junto também, infelizmente, e não deveria. Lucas 24, 33. Depois que eles reconheceram Jesus ao partir o pão, eles levantaram e na mesma hora voltaram para Jerusalém. Então eles voltaram 11 quilômetros para Jerusalém para falar da presença ressuscitada de Jesus, falar para todo mundo que Cristo está vivo no meio deles. Essa é a nossa alegria que temos que ter. Obedecer aos ensinamentos de Jesus e transmitir a sua presença real, viva em nosso meio.